Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 17. Bem-aventurados os que têm puro coração. Itens 8 ao 10, mãos lavadas, religião e religiosidade. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cabile, agradecemos a presença da Ana e da Michele e convidamos nossa amiga Ana para fazer nossa prece inicial. Hum. Ok, então vamos pedir permissão a Deus para a gente iniciar o nosso estudo dessa noite, convidando Jesus para se sentar à mesa conosco, convidando a espiritualidade amiga para estar aqui junto com a gente, nos intuindo e nos orientando, para que a gente possa ter uma boa conversa durante esse nosso estudo de hoje e pedir os esclarecimentos que venham da espiritualidade de Deus, de Jesus, para iluminar nossas palavras. Damos por iniciada a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Qual a diferença entre religião e religiosidade? De que maneira podemos colocar em prática nossa religiosidade? E qual sua importância para nosso desenvolvimento espiritual e moral? Leia, eu lembro quando nós falamos sobre esse tema no estudo Faz que nós pouco fizemos tempo, no ano né? passado, e eu acho que eu vou repetir mais ou menos a mesma coisa. Meu pensamento não mudou. A religião, no meu ponto de entendimento, são as práticas que nós temos aqui, os rituais das igrejas. Se eu estiver errada, você me corrige? E são as próprias igrejas, né? Porque religião é aquilo que leva nome, é católica, Isso, tá certo, evangélica. então, é isso mesmo. Tem os ritos das igrejas, né? O homem domina, o pastor fala, o padre, tem aquelas condutas, tem aquelas coisas que são obedecidas pela pela tradição, pela maneira de ser. E a religiosidade é com a gente. Essa está dentro de nós. Esse é o nosso compromisso com Deus. Essa é a nossa intimidade. É muito pessoal. A religiosidade é um atendimento pessoal que eu tenho, que você tem, que nós temos de entender com Deus. Porque, na realidade, o nosso templo é bom, sei lá na igreja, sei lá na casa espírita, sei lá, né? Faz parte, mas o compromisso da gente, o nosso templo, somos nós. É aqui dentro que está a nossa igreja. Então, a religiosidade, no meu entendimento, é isso. É a minha intimidade com Deus. É o que eu quero aprender. É a reforma que eu quero fazer em mim. É o meu aprendizado. É a minha evolução. É coisa pessoal. Faz parte, lógico, você ir congregar com toda a sua igreja, né? Isso é bom, faz todo sentido também. Mas é muito pessoal, não adianta sei lá se você não tiver essa pessoalidade. Então, a minha maneira de pensar Eu, é essa. eu Pensar entendo e a, acreditar. é, eu entendo a religiosidade quando você encontra Deus em qualquer lugar, Isso. né? Então, por exemplo, religião é você vai lá, você coloca sua roupa, você tem, né, toda a ritualística. Mas assim, a religiosidade é você saber que Deus está em tudo. Então você vai dentro de uma igreja católica, você vai dentro de uma igreja protestante, você vai dentro de uma afrodescendente. Tudo que você olha, você consegue encontrar a religiosidade, né? Tudo que pratica o bem tem a religiosidade linda ali, tem a centelha divina, porque o que eu entendo da religiosidade é que Deus ele é tão intenso, ele é tão bom, que ele distribuiu a centelha dele em várias culturas diferentes, em todas as culturas, todo mundo tem a centelha divina dentro dele. Então, assim, quando a gente pega, né, os índios eles não foram religiosos quando a Igreja Católica os encontrou. Os índios já tinham a própria religiosidade deles quando eles foram encontrados pela Igreja Católica. Os africanos,
os afrodescendentes, quando eles foram lá e invadiram lá e pegaram os negros e trouxeram os negros, eles não viraram religiosos quando eles chegaram no Brasil ou quando eles foram, né, viraram escravos. Na verdade, eles tinham a própria essência divina deles, eles tinham a própria religiosidade. Então, Deus, ele é muito amplo, né? A religiosidade, ela é muito ampla. Cada um tem em si, tem pessoas que nunca frequentaram uma igreja e tem a religiosidade dele lá, as práticas dele, né? Então, isso é religiosidade. Religiosidade é aquilo que nos rege, é o nosso encontro com o nosso divino, independente das pregações, independente das crenças das igrejas, né? Religião são o que as igrejas trazem. Então, cada um tem sua interpretação de Bíblia, cada um tem a sua questão ali. Então, isso é uma religião. Ah, a gente não precisa de religião para Deus. Não, a gente não precisa. Mas fato é que a igreja é um lugar sagrado em que ali as pessoas se elevam, então é mais fácil a sua conexão com Deus. Eles tendem a te aproximar mais de Deus. Então, tem os hinos, tem as orações, que são coisas que às vezes a gente não pratica em casa, a gente não tem tempo. Então, a religiosidade está dentro de mim, mas eu trabalho o dia inteiro, mas eu faço curso, mas eu tenho filho, mas eu tenho casa para limpar. E aquela religiosidade fica dentro da gente e a gente acaba não trabalhando elas. Ao passo de que, se você reserva o tempo de você ir na igreja, de você ir no centro espírita, de você ir aonde está o seu sagrado, onde o seu sagrado é louvado, você tem esse tempo para você parar, respirar e se encontrar com a sua religiosidade. É isso aí. A origem da palavra religião é religar, né? É trazer de volta, é nos ligar a Deus, voltar à nossa essência. E como vocês disseram, tem muito religioso que não tem religiosidade nenhuma, né? E tem muita gente que não vai a lugar nenhum e que tem uma religiosidade, uma espiritualidade que a gente admira. Como o próprio Chico dizia, tem muito ateu no céu, porque é, tem muita gente, né? Eu mesma já conheci alguns ateus que são muito mais cristãos do que os próprios cristãos que se dizem, porque eu sou cristã. E a religiosidade, ela é importante em vários momentos da nossa vida. Primeiro, para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E a religiosidade, ela é como se fosse me falta a palavra, mas eu vou fazer essa comparação. É como se fosse uma terapia na nossa vida, né? Não dizendo que a terapia não é necessária, pelo contrário. O trabalho do psicólogo, do psiquiatra, de todas as pessoas que cuidam do emocional é muito importante. Mas a religiosidade, ela vai nos ajudar, nos auxiliar nessa jornada. Pelo simples fato de que, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Se a gente pratica a religiosidade, que tipo de espírito que vai estar do nosso lado? Bons espíritos. Bons espíritos que vão estar nos intuindo, nos auxiliando e nos orientando, né? É, vamos atrair boas energias, né? Coisas boas para a nossa vida. Então, a religiosidade e principalmente a prece só trazem benefícios para nós, seres encarnados. Pois é, meninas, é sobre isso. Tinha um comentário esses dias na internet que eu acho que era de um surfista, skatista, que ele falava assim, né? Jesus Cristo é da hora. O problema é o fã-clube, que é aquelas pessoas que justamente não têm a religiosidade, só tem a religião, né? Exato. E,
e e aí carrega no nome do Cristo uma rispidez, uma amargura que o próprio Cristo não tinha, né? Então a gente precisa cuidar da nossa religião, da nossa religiosidade primeiro, cuidar da nossa religião e buscar assim a religião, ela vai estar sempre, ela tem que sempre tecer pelo positivo. Porque a gente já tem uma tendencinha para o negativo. Então, se você tem uma religião que te ensina a ter ódio, que te ensina a falar dos outros, que te ensina a quebrar os santos das igrejas dos outros, que te ensina a excomungar o demônio, que é o sagrado dos outros. Então, aí você precisa questionar a sua religião e procurar a sua religiosidade. Do contrário, a religião tende a te aproximar da sua religiosidade, né? Mas é sobre isso. Mais alguma coisa, meninas, a colocar? Então, obrigada a todas pelo estudo da noite. Eu vou pedir para a Michelle fazer nossa prece de encerramento. Deus nosso Pai, Jesus Mestre amado, agradecemos pelo estudo de hoje, por esse momento de aprendizado, de comunhão, pela espiritualidade amiga presente, nos auxiliando. Pedimos que continue nos abençoando, nos orientando em nosso dia a dia, que os nossos amigos espirituais nos intuam e nos auxiliem a mantermos a nossa religiosidade, que possamos ser exemplos e que possamos a cada dia lembrar do seu evangelho, do seu exemplo em nossas vidas. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.